Bom, boa noite a todos que estão aqui nessa sala. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí em casa. Hoje estamos aí no dia 31 de outubro de 2018. Nossa primeira aula de infância após eleições, né? E eu não poderia começar essa aula ou mesmo terminar o curso de infância sem dizer da tristeza e da preocupação que eu tenho ao ver as movimentações políticas, principalmente na área da infância e juventude. Nós temos um presidente eleito que sequer tomou posse, mas que já começa a articular redução da maioridade penal. Sabe-se lá quais outras medidas que eventualmente poderão ser tomadas também, como o aumento do tempo de internação. Isso é algo que vocês não vão ver comigo, mas vão ver com outro professor. De como é extremamente prejudicial para a formação das pessoas um grande período de institucionalização. Se aqui na infância a gente já vê no acolhimento como é prejudicial, e a própria lei impede que a criança fique no acolhimento por mais de 1 ano e meio, o que dirá quando você fala sobre uma instituição total que está ali para responsabilizá-lo, pouco acolhê-lo e querer aumentar para 5, 8 anos uma pessoa permanecer nesses locais. Discursos de ódio, discursos de violência, de primeiro atirar e depois perguntar. Pode até ser que efetivamente não venham à tona e que não se efetivem. E assim esperamos que não. Mas esse argumento, esse discurso que vem sendo vendido, infelizmente ele já acabou contaminando muitas pessoas. Então não raramente nós estamos vendo já uma atuação policial mais vigorosa, menos preocupada em esconder agressões, abuso de autoridade, ou mesmo pessoas que se sentiriam mais com medo de expressar determinadas coisas e hoje estão mais à vontade para dizer, para fazer o que bem quiserem entender. Acabamos de presenciar a situação de um aluno do Mackenzie, Faculdade de Direito, que teria proferido palavras e ameaças contra negros e contra outras pessoas também, não me recordo direito. LGBTs, inclusive com arma de fogo. Faculdade de Direito do Mackenzie, pelo que eu entendi, suspendeu ele. Inclusive a OAB está cogitando de sequer possibilitar que, se ele passar no exame da OAB, ele tome posse, né, ele possa exercer. Uma atitude bem drástica que foi tomada contra ele. Ele também tomou uma atitude bem drástica, né? Esse foi um exemplo que veio à tona, que foi punido. Quantos exemplos será que não teremos a partir de então? Então me preocupa muito, como defensor público, como defensor da infância, como defensor dos direitos humanos, esses discursos autoritários que vem tomando forma, inclusive com esse presidente aí que não é golpista, mas que nós devemos ter bastante cuidado, né? Eu só queria comentar isso, não queria passar por covarde e me omitir nesse momento importante, tá bom? Bom, vamos voltar então aqui para o tema da nossa aula. Antes de mais nada, eu quero falar para o pessoal de casa que eu passei 2 raps aqui para o pessoal ouvir. Caso vocês queiram ouvir em casa também, fica aí minha sugestão. É um rap do Facção Central, um deles se chama Eu Não Pedi Pra Nascer. É bem pesado, é um rap que fala sobre a questão de maus tratos à infância, proporcionado pelos pais. Acho interessante. E depois a gente também tem um rap que se chama Depósitos Rejeitados, que é do Eduardo Tadeu, do Facção Central, que fala um pouco sobre a questão dos acolhimentos institucionais, da situação do menino negro que queria ser adotado, e percebe que a sociedade tem mais interesse em adotar cachorros do que pessoas na condição dele. Então, vale aí só a título de dar um break, caso vocês estejam aí já muito cansados de me ver falando ou de ler aí os livros. Ouve uma musiquinha aí, vale a pena. Muito bem. Voltando ao tema que a gente estava falando na última aula, ficou faltando a questão da entrega voluntária, né? A entrega voluntária hoje, ela foi disciplinada pelo artigo 19A do ECA, foi introduzido pela Lei 13.509 de 2017. Ou seja, é uma alteração recente que nós temos. Tem bastante chance de ser pedida nos concursos, por ser aí uma novidade legislativa, vale a pena ficar de olho. Trata-se apenas de um artigo, é verdade que ele tem 10 parágrafos, mas conseguiram condensar em um único dispositivo tudo o que vocês precisam saber sobre o tema.
A entrega voluntária não é algo nova, ela já existia anteriormente. Salvo engano, lá pelo artigo 164, a gente já tinha, de uma forma meio precária, uma normativa que disciplinava como é que deveria se dar essa entrega. Mas como eu já adiantei, era de uma forma precária, não dizia muito bem quais procedimentos que deveriam ser adotados, que tipos de direitos que a mãe teria ao fazer essa entrega, que tipos de direitos a criança teria. Sempre teve nessa questão um conflito de interesses, na medida em que, de um lado, a mãe não queria aquela pessoa junto com ela por razões X, né? Vamos supor uma mãe que foi vítima de estupro e acabou não abortando por N razões, teve a criança e decidiu entregar para o acolhimento institucional. Isso é legal, é permitido. Inclusive o Tribunal de Justiça e o STJ têm feito campanhas a estimular que as pessoas não tenham medo de fazer esse tipo de procedimento, né? Não é crime entregar a criança para adoção. Crime é abandoná-lo na rua à sua própria sorte. Pode configurar, conforme o caso, tanto infanticídio quanto homicídio, abandono de incapaz, enfim. Isso aí não me interessa, isso aí é capitulação jurídica da parte do criminal. Mas o importante é as pessoas saberem que entregar para acolhimento institucional não é criminoso, inclusive está disciplinado aqui. Então, o interesse da mãe em entregar a criança e ter seus direitos preservados. Teve uma situação de estupro, provavelmente você não quer que aquela criança que você entregou para acolhimento depois tenha contato contigo. Aquela situação do Bentinho do Dom Casmurro. Você vai olhar para o rosto daquela criança anos depois e, supostamente ou não, vai ver o rosto daquela pessoa que lhe agrediu há 18 anos atrás. Então isso poderia permanecer sempre como um fantasma. Por outro lado, também a questão dos direitos da criança. A questão, na verdade, biológica, a questão de permanecer sempre na família natural, ainda que não na família composta por pai e mãe, né, estritamente a família natural, mas talvez a família extensa ou ampliada, avós, tios, né, até onde o sistema de justiça poderia ir para procurar avós, tios, num caso como esse. Né, será que seria direito da criança, ainda que a mãe não quisesse saber dele, que ele eventualmente passasse a sua vida com seus tios, seus avós ou outros familiares? E aí foi bem disciplinado aqui no artigo 19A, a gente vai acompanhar junto. Vamos lá. A gestante ou mãe que manifesta interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e Juventude. Essa pessoa, ela vai ser ouvida por uma equipe interprofissional da Justiça, que é o setor técnico, composto no mais das vezes por um psicólogo, um assistente social, que apresentará um relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional ou puerperal. Ou seja, o que a lei está dizendo aqui para a gente é que esse procedimento pode ser feito tanto por aquelas mães que se encontram na situação de gestantes, quanto por aquelas que acabaram de ter seus filhos. Então, tanto antes da criança nascer, quanto posteriormente. De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado, caso eventualmente ela precise de algum apoio psicológico, médico. É muito comum situações de rejeição ao feto que a mãe tente praticar abortos espontâneos. Então, no artigo que eu apresentei para vocês lerem, eu trago inclusive uma história real que eu tive que atender. Era antes mesmo do advento dessa normativa, e a gente, quando eu digo a gente, Defensoria, Ministério Público, Judiciário, acabamos adotando um procedimento que muito se assemelhava ao do ECA, mesmo sem a gente ter a ideia de que isso viria a ser lei. Então, o que aconteceu? A pessoa, ela veio procurar a Defensoria, ela tinha sido vítima de um estupro, e ela não realizou o aborto porque ela não sabia que ela tinha direito a fazer isso. E quando ela veio procurar os órgãos da rede pública, inclusive pedindo apoio, já tinha passado 4 meses e 2 semanas. Né? Aqui no Brasil só se faz aborto até o 4º mês.
falei semanas, eu acho, né? Ela veio procurar a gente com 4 meses e 2 semanas. E aqui no Brasil só se faz aborto até o 4º mês de gestação. Não que a lei diga que é só até o 4º mês, mas é que os médicos que realizam esse procedimento no Brasil, eles só têm a tecnologia para realizar até o 4º mês. Inclusive, na Defensoria, a gente teve a oportunidade de conversar em palestras com alguns especialistas e tem agora me fugiu o nome dele, mas eu trago para vocês logo menos, um dos maiores médicos responsáveis pela realização de abortos legais, conversou conosco, e ele falou que em outros países você pode realizar o aborto até o 9º mês, né, até a criança nascer. Aborto, o que é? Retirar a vida do feto antes que ele nasça, né? Então, como a lei penal não estipula nenhum limite de dias, de meses, isso aí seria possível ser realizado. Só não é realizado por falta de expertise médica no Brasil. Isso só é feito até o 4º mês. Então, como ela tinha perdido o prazo para ser realizado, ela procurou a Defensoria, disse que se sentia extremamente enojada com a situação que ela estava passando, depressiva, uma situação muito complicada. Ela socava a própria barriga todos os dias, torcendo para que aquele feto morresse e que ela não tivesse mais que passar por isso. E aí a Defensoria abraçou a causa, apresentamos aí um processo cautelar nominado perante a Justiça da Infância. E realmente foi isso que aconteceu. A primeira atividade que ela teve que fazer foi ser atendida pelo setor técnico do juízo. Fizeram um relatório para tentar entender tudo que ela passou, todos os seus desejos, se de fato era isso que ela pretendia. E teria sido possível que ela contasse com a rede pública se ela quisesse. Então, psicólogos, eventualmente, se ela tivesse tentado fazer um aborto aí, ou tivesse tido alguma complicação, poderia passar também, ser encaminhada para pessoas especialistas nesse assunto, e outras que eventualmente possam dar apoio. Não foi feita a busca à família extensa, já é o parágrafo 3º que a gente vai falar aqui. Quando a criança nasceu, tão logo a criança nasceu, a juíza já tinha determinado a busca e a apreensão dessa criança já da maternidade, junto com o conselho tutelar. Então a criança nasceu na maternidade, logo que ela tomou alta, foi encaminhada para acolhimento institucional, teve depois que ser novamente chamada pela vara da infância, para de novo ser avaliada, para ver se ela mantinha de fato aquele interesse inicial que ela tinha manifestado, e vocês vão ver que isso também se apresenta nessa nova disposição. Ela confirmou que não tinha desejo nenhum, que queria ser destituída, e a criança então foi destituída de pronto e foi encaminhada para o processo de adoção de uma família substituta. É um procedimento interessante porque ele foge um pouco da regra das causas de destituição do poder familiar que nós temos, né? Lá no Código Civil nós temos o rol taxativo das hipóteses de destituição do poder familiar. E ainda na conjugação do artigo 22 com 24 do ECA, existem algumas outras. Essa é uma situação sui generis que, em tese, não se enquadraria em nenhuma delas. Talvez poderíamos dizer abandono, né? Será um abandono da mãe em relação à criança, mas na medida em que a mãe toma todas as precauções para que a criança não fique em abandono real, né? Não sei muito bem se enquadra. Poderíamos talvez até dizer que seria uma causa sui generis de destituição do poder familiar, ou simplesmente enquadrá-la na hipótese do abandono. Pois bem, no parágrafo 3º ainda diz o seguinte: a busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Então, se eventualmente a mãe entregar a criança e dizer que não tem interesse, cabe à Justiça da Infância procurar, sim, familiares da família extensa, tios, avós, seja lá mais quem for, para ver se eles têm interesse em ficar com a guarda dessa criança, prorrogável por um prazo igual de 90 dias. Haver indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, o juiz competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la. Então vamos supor que eventualmente a mulher foi vítima de um estupro, né? Não tem pai declarado. Ainda bem, né? A vara da infância e juventude não vai procurar a família extensa do estuprador, né? Partimos de um pressuposto em comum, nem atrás desse pai nem nada. Então
Então, se não tem ninguém aí que possa ser procurado, pode ser colocado em guarda provisória quem estiver habilitado a adotá-la. É muito controvertido esse dispositivo, porque ele vai no sentido contrário de todo o resto do que a gente tem de normativa, falando sobre o procedimento de destituição do poder familiar, procedimento de habilitação de adotantes, de entrar com processo para isso. Mas eu acho que a gente tem sempre que compatibilizar, né? Tentar ver como a gente compatibiliza isso. Então, colocação da criança sob guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la. Então, para isso, obviamente, a gente tem que ter um processo de habilitação anterior, a gente tem que ter um processo judicial feito por esses pretendentes à adoção, concomitante à destituição do poder familiar que essa mãe vai sofrer, que aparentemente ela já demonstrou concordância logo desde o começo. Seria mais ou menos como se fosse uma tutela antecipada, né? A gente vai ver que nos processos de destituição do poder familiar, o juiz pode decretar a suspensão do poder familiar como medida liminar no curso do processo. Então, entende-se que a partir desse momento já pode-se começar a trabalhar essa criança na colocação em família substituta, colocando-a dentro do Cadastro Nacional de Adoção. A gente vai ver isso melhor depois também. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência a que refere o parágrafo 1º do artigo 166 desta lei. Então, o artigo 166, na verdade, vai fazer um complemento ao artigo 19A, mas basicamente é o artigo 19A que vai trazer o que a gente precisa nesse momento. Quando o parágrafo traz aí, se houver pai registral ou pai indicado, o próprio ECA permite que o juiz da infância e juventude, ao saber que existe um pai que não consta do registro e que ele mesmo se autodeclara pai, ou seja, não há maiores conflitos em relação a isso, o próprio juiz já pode determinar a expedição de mandado de averbação para que conste do registro de nascimento o nome daquele pai que estiver faltando. Isso ele pode fazer de ofício ou a requerimento em qualquer procedimento que chegar a conhecimento dele. Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor, nem representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Então, deu-se a oportunidade da pessoa comparecer novamente para ratificar. Se ela não compareceu, nem nenhum familiar, embora todos tenham sido devidamente intimados, é a questão processual de praxe. Presume-se que a pessoa anuiu. Então, se a pessoa não compareceu, toca-se o procedimento. Caso ela apareça depois, eventualmente ela será ouvida de novo para dar maior legalidade, maior garantia no feito. Mas se não, segue-se normalmente. Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Esse é um dispositivo que eu não consigo compreendê-lo de uma forma compatível com o resto das disposições do processo de adoção. A gente vai ver mais para frente também por quê. Na hipótese de desistência pelos genitores, manifestada nessa audiência aí, ou perante a equipe interprofissional, da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinado pela Justiça da Infância e Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no artigo 48 da lei, que é aquele que fala que, completados os 18 anos, a pessoa pode conhecer sua origem biológica, ou até com 16 anos, se estiver sendo assistido pelo seu representante legal. Ou seja, é possível sim que essa pessoa lá na frente descubra tudo o que aconteceu com ela, inclusive tenha acesso aos seus pais biológicos. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias, contados a partir do dia do acolhimento. Esse daqui é o único dispositivo que não é tão congruente com o resto, porque ele não fala sobre uma entrega voluntária do familiar, né? É um abandono. Então, é o caso daquela mãe que deixa a maternidade e nunca mais vai procurar a sua criança, né?
Então aqui a lei diz que nesses casos a família extensa tem que ser procurada por um prazo aí de 30 dias. Se nesses 30 dias ninguém aparecer ou não conseguirem contato, presume-se que houve a entrega e por conta disso já pode-se então colocar no cadastro de adoção. Como eu coloquei para vocês, existem algumas questões aí meio complicadas que polarizam o debate, né? O direito da criança em conhecer sua origem biológica, o direito da mulher em ter sua dignidade respeitada, o direito da mulher enquanto mulher vítima de violência doméstica. Me parece que é possível ser realizada uma ponderação no caso em concreto, de acordo com as circunstâncias. A lei ela acaba sendo muito mais favorável ao lado da criança, ao lado do adolescente, né? Uma normativa do ECA, inclusive depois que faz 18 anos. Mas não sei, eu pessoalmente não acho que foi tão acertado assim essa parte. Não vejo como sendo tão interessante assim para alguém que já tem 18 anos, já tem uma família, já tem uma vida estabelecida, essa informação que às vezes é mais uma curiosidade do que de fato uma necessidade. É uma curiosidade de alguém, uma curiosidade respeitável, mas que por outro lado colide com algo que pode trazer um sofrimento e um desespero muito grande para outra pessoa. Vamos lá. Vamos começar então a matéria desta aula especificamente. Se a gente falou bastante sobre medida protetiva e tudo mais na aula passada, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da destituição do poder familiar e o processo de adoção. A primeira coisa que a gente precisa conversar, e está expresso isso no Estatuto, é que a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Vamos puxar o ECA aqui que aí fica mais fácil para a gente. 23. Boa. 23. Obrigada. E por que esse artigo é essencial? Porque quando a gente está falando sobre a apresentação do ECA, a gente está falando de rompimento de paradigma. A gente ainda estava trabalhando com a concepção menorista de que criança é todo mundo, mas que o termo menor ele não é para todo mundo, ele é para um grupo específico de crianças, né? E quem são os menores? Além de serem aqueles que estão em situação de conflito com a lei, também são todos aqueles que estão em situação de carência entendida por todas as formas possíveis: financeira, abandono real ou intelectual, maus tratos e por aí vai. Então, mesmo que sem a culpa dos pais biológicos, já era suficiente, simplesmente por questão de pobreza, que naquela época se retirassem as crianças dos pais, colocassem elas em instituições totais e aí eventualmente fossem colocadas para adoção, né? O que verdadeiramente permitia concluirmos que as famílias mais pobres não tinham o direito de serem pais, caso o conselho tutelar ou o comissariado da época entendesse que fosse o caso, né? O Conselho Tutelar também é uma inovação do ECA, não é algo que tinha anteriormente, mas tinham os comissariados de menores, que tinham uma função um pouco parecida com o Conselho, um pouco parecida com a polícia, uma coisa aí meio termo. Então, falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Para reparar esse tipo de questão, o que a gente precisa é trabalhar com a família, né, referenciá-la nos serviços, programas, benefícios de assistência social, para que eles tenham condições de sair dessa situação de penúria, princípio da matricialidade, e por conta disso ser um meio protetivo para que essa criança possa se desenvolver na sua plenitude. Infelizmente a gente ainda vê muito na prática uma questão vinculada à pobreza. Outra questão também que o ECA vai lá e faz questão de dizer, também lá constante do artigo 23, a condenação criminal dos pais não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão contra o próprio filho. Agora a gente tem mais uma hipótese também, né, quando existe a questão de processo criminal contra o cônjuge,
A gente vai falar sobre isso também, mas isso também é importante por conta daquele assunto que a gente falou na aula passada. É muito comum que mulheres acabem indo cumprir suas penas, normalmente por tráfico, e quando elas saem, elas acham que a sua criança está com uma tia ou no acolhimento institucional e percebem que os filhos já foram encaminhados para adoção. É aquela ideia de que o pai não existe, o pai está preso, a mãe também está presa, ninguém presta. Por conta disso, presume-se que os pais já abandonaram a criança não pode ficar aguardando indefinidamente no acolhimento, ela merece uma vida nova. E aí o que você faz? Manda para uma família substituta, os direitos da pessoa presa são ignorados e você basicamente tem que a perda do poder familiar se transforma numa nova sanção pelo crime que a pessoa teria cometido. Então, salvo o crime ser cometido de forma dolosa contra o próprio filho ou contra o cônjuge, não é possível também a destituição do poder familiar. O dispositivo do Código Civil que trata sobre a perda do poder familiar é o artigo 1638. É ele que a gente tem que ter aí em mente. E o artigo 1637 também é um artigo interessante e importante. Por quê? Porque uma das disposições que permite a destituição do poder familiar é justamente a reiteração nas condutas previstas no artigo 1637. Então vamos começar pelo 1637, que acho que é mais interessante. Segundo esse dispositivo do Código Civil, se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres. O Código Civil ainda usa a palavra menor. Mas tudo bem, o Código Civil trata de coisas, trata de bens. É suportável que trate ainda dessa forma, ainda que o Código Civil seja de 2002 e o ECA de 90. Então, se os seus colegas do Civil ainda usarem a palavra menor, pode corrigi-los, tá? Não é porque está escrito no Código Civil que eles têm razão. Até suspendendo o poder familiar quando convenha. Então, faltando os deveres inerentes do poder familiar, você pode suspender o poder familiar. Quais são os deveres inerentes do poder familiar? Os deveres de guarda. Os deveres de guarda, sustento e educação. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda 2 anos de prisão. Essa não é uma consequência automática do delito. Percebam, se fosse uma consequência automática, isso estaria previsto lá no Código Penal. Aqui é uma possibilidade que tanto o Ministério Público quanto algum parente possa solicitar, seja na vara da infância ou no juízo da família, a suspensão por conta de condenação irrecorrível, pena de reclusão que exceda 2 anos de prisão. A destituição e a suspensão do poder familiar podem ser propostas tanto na vara da família quanto da infância. O que vai determinar qual é o juízo competente, conforme o artigo 148, é a existência de alguma daquelas situações do artigo 98 do ECA, que é a existência de uma situação concreta de violação de direitos ou ameaça de violação de direitos. Então, se a criança não estiver numa situação de violação de direitos, não cabe a destituição do poder familiar ou a suspensão do poder familiar na vara da infância. Como que a doutrina e a jurisprudência interpretam isso? Da seguinte forma: se a criança estiver sob a guarda de fato do outro detentor do poder familiar, ou seja, se no caso o faltoso é o pai e a mãe está exercendo a guarda de fato dessa criança, tenha sido requerida a destituição, suspensão do poder familiar pelo Ministério Público ou pela mãe ou por algum outro familiar, como a criança está tendo seus direitos, pelo menos em tese, resguardados por estar com esse familiar que é o detentor do poder familiar, a ação tem que ser proposta na vara da família. Não há nenhuma situação em concreto que demonstre, a menos que se apresente alguma, mas assim, em tese não há nenhuma situação que essa criança se encontra numa situação de violação de direitos. O pai já está afastado, ele vai ser responsabilizado pelo que fez, mas a mãe está dando o amparo que ele precisa. Pode ser feito na vara da família. Vamos supor que a situação é inversa.
tanto o pai quanto a mãe estão comprometidos. E a criança está no acolhimento institucional. Então ninguém está exercendo o poder familiar em relação a essas crianças. O diretor da entidade, ele desempenha o papel de guardião, mas ele não tem o poder familiar. Então, nesse caso, o Ministério Público entra com a ação de destituição e a criança, concretamente, está com seus direitos violados. Por conta disso, é na vara da infância que tem que ser processado esse feito. Beleza? Lembrando de novo que a questão do pai condenado por sentença irrecorrível por crime que exceda 2 anos de prisão não é consequência imediata do crime, mas tem que ser requerido judicialmente. Vamos entrar no artigo 1638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que... Então, primeira coisa, né? Por ato judicial. Não é uma questão declaratória, é uma questão constitutiva. O juiz tem que ir lá e dizer que a partir do momento X, fulano não é mais pai ou mais mãe da criança. 1. Castigar imoderadamente o filho. Nós temos aí no Estatuto da Criança e do Adolescente a previsão da proibição de correção da criança mediante palmadas. A lei da palmada, né? A famosa lei da palmada ou a famosa lei Menino Bernardo. Que também não é só direcionada a familiar, mas também a qualquer estabelecimento que receba as crianças e adolescentes, como por exemplo entidades de acolhimento, unidades de internação e por aí vai. O que é muito interessante porque é uma lei que você pode utilizar inclusive contra os agentes socioeducativos. Esse dispositivo não está falando especificamente sobre a violência física praticada como correção, pelo menos dentro dos limites considerados razoavelmente moderados. Segundo o ECA, nenhum pai pode agredir física, moral ou psicologicamente seus filhos. Mas daí partir para que essa violência seja suficiente para destituir do poder familiar já é um salto. O que se coloca aqui é castigar imoderadamente o filho. Então, ainda que bater seja algo proibido pelo ECA, passível de reprimendas, inclusive de advertência por meio do Conselho Tutelar, se for o caso, até mesmo um acolhimento dessa criança, para que durante o período que a criança estiver acolhida, os pais sejam trabalhados psicologicamente no fortalecimento de vínculos, isso não é suficiente, ao menos por si só, para destituir o poder familiar. O necessário para destituir o poder familiar no caso de agressão física contra as crianças é o castigo imoderado. É aquela situação em que você tem um crime de maus tratos que se assemelha a uma tipificação de tortura, né, quebra de ossos, hematomas bizarros. Né? A palavra imoderadamente ela tem um peso que não pode ser relevado. Ainda que castigar sempre tenha que ser evitado, é o imoderadamente que vai permitir que o juiz tire a criança dos seus pais. 2. Deixar o filho em abandono. O problema dessa possibilidade aqui é a abrangência do que seria o abandono. Né? O Código Penal traz 2 tipos de abandono, tanto o abandono material quanto o intelectual. O intelectual é aquele do pai que voluntariamente, de forma dolosa, não é um crime que admite modalidade culposa, deixa de prestar ou de fornecer o ensino obrigatório que aquela criança necessita. Da mesma forma, o material diz respeito àquele pai que de forma dolosa deixa de fornecer os meios materiais para que a criança possa ter uma qualidade de vida saudável. Mas para que no direito penal a gente possa verificar que houve qualquer um desses tipos, a jurisprudência entende que tem que ter algo muito grave. Né? Simplesmente entender que um pai que deixa de pagar pensão alimentícia não está dando o suporte material que seria necessário, segundo a jurisprudência, não caracteriza esse tipo penal. Seja porque, no mais das vezes, né, aquele pai que deixa de pagar tem alguma justificativa, seja por questão de impossibilidade, e aí não configuraria um dolo, mas talvez uma culpa, seja porque deveria ter um dolo específico de deixar a criança no abandono. Então é algo muito difícil de ser configurado. Da mesma forma, o abandono intelectual. Mostrar que
apesar do poder público ter ofertado todas as possibilidades da criança estudar, o que hoje em dia é impossível praticamente. Você sempre vai ter a desculpa que não tem vaga, né? O pai voluntariamente ter tirado a criança dali porque não queria que ela estudasse, forma uma situação muito clara, a jurisprudência tem entendido, também não está configurado essa hipótese penal. Tá. Mas quando a gente fala sobre essa hipótese de destituição do poder familiar, tem gente que fala, olha, as questões criminais não se aplicam aqui, porque lá rola princípio de taxatividade, né, estrita legalidade. Aqui é um pouco diferente, aqui a gente utiliza cláusulas abertas, que a gente preenche de conteúdo, tem que se adequar ao caso em concreto. É complicado também esse tipo de pensamento, na medida em que a destituição do poder familiar, ela é uma sanção, né? Então ela pode não ser uma sanção penal, mas ela é uma sanção civil. E assim como qualquer sanção restritiva de direitos, penal, civil, administrativa, seja lá o que for, você tem que se pautar sempre por restringir de todas as formas a interpretação que você for dar, né? Normas restritivas devem ser interpretadas de forma restritiva. Então, o que é o abandono? Essa questão do abandono acaba ficando um pouco questionável, o que viria a ser, mas alguns pontos são incontroversos, né? A mãe que abandona a criança na maternidade, por exemplo, a situação de deixar mais de 30 dias, como o parágrafo 10 lá do artigo que eu li para vocês, acho que é o 19A, menciona. A questão daquela mãe que entrega a criança no acolhimento e vai embora, né? Essas são situações de abandono que eventualmente não tem nem o que questionar. A questão é que às vezes nós temos algumas situações em que são feitas várias justificativas para acolher a criança e eventualmente depois justificar uma destituição. Então disse que a mãe foi trabalhar e deixou a criança sozinha em casa. Uma situação que na verdade acaba sendo muito comum no dia a dia das famílias que não têm condições financeiras de contratar uma babá, até porque muitas vezes nós estamos falando da babá. Uma vez, assim, você correr isso uma vez já não figuraria, né? Então, né? Vamos somando. Aí o Conselho Tutelar foi lá e viu que além dessa situação de ausência de responsável, a criança estava toda suja, né, sem alimentação. Aí já acrescentam, além do abandono, a questão da desídia, né? O que seria desídia? O que seria esse termo genérico que não se encontra em nenhum desses dispositivos, mas que acaba sendo o suficiente para acrescentar cada vez mais, né? Acaba-se muitas vezes acrescentando várias questões muito vinculadas aos recursos materiais, que eu acabei de falar para vocês que não é suficiente para destituir, para justificar a situação que está acontecendo. Então, olha, a família deixou a criança sozinha em casa, a criança está suja, a casa está em péssimas condições de salubridade, tem piolho na criança, né? Várias coisas que provavelmente, se o saneamento básico fosse adequado, se a coleta do lixo tivesse sido feita adequadamente, se tivesse dado ali adequadamente um imóvel lá do CDHU para essa família, não teria nada disso. Então, muitas vezes nós encontramos dentro desse dispositivo do abandono muitas coisas mascaradas que na verdade são decorrentes de uma falta de recursos. É bom ficar de olho quando a gente está falando sobre isso, tá? 3. Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. Né? Olha que conceito aberto. O que é moral e bons costumes? Parece que a gente voltou para o menorismo, né? Isso sempre vai ser decidido conforme os olhos do julgador da ocasião, seja do conselheiro tutelar, do Ministério Público, do agente do CRES, do juiz, seja lá quem for. Vamos supor, o pai que leva um adolescente de 14 anos para um prostíbulo. E aí? Levou para o puteiro lá para perder a virgindade. 14 anos de idade. É um local contra a moral e os bons costumes? Acho que não. Então, primeira coisa, o prostíbulo é um local contra os bons costumes? Quais são os bons costumes? Qual é a moral? Para alguns grupos, a iniciação sexual do menino de uma certa idade é algo
normal, inclusive que o Estado não deveria se meter. Para outras comunidades, isso pode ser algo absolutamente aviltante. Afinal das contas, aliás, até para alguns mais extremistas, o sexo é só depois do casamento. Então, como que nós vamos dizer o que é moral, o que é bom costume? Aí costuma ser, não, mas é o homem médio. Quem é o homem médio? O homem médio é uma pessoa assim como eu, que tem uns 70 de altura, alguma coisa do tipo. Né? Porque o homem médio, na questão da moral e dos bons costumes, ele é impossível de ser realizado. Aliás, é bom que ele seja impossível de ser analisado, porque nós somos um país muito grande. Imagina uma legislação que vai se aplicar da mesma forma para São Paulo capital, São Paulo interior, interior da Paraíba, tanto para o sudeste, tanto para o sul, quanto para o norte, norte fronteira com outros países. E aí tem aquelas questões do país fronteiriço, que pega um pouco do costume do outro país e ainda pega do seu. É uma questão muito grande, né? A questão do sertanejo. Então o que é moral e bom costume nunca vai poder ser devidamente estipulado. Qualquer argumento de homem médio fuja disso daí. Na verdade, quem fala sobre o homem médio está falando sobre si mesmo. É o seu conceito. Né? Vamos supor que a gente está falando do juiz que seja testemunha de Jeová. Ele vai admitir que o homem médio exige que o médico faça o tratamento de transfusão de sangue? Não, porque vai contra a moral dele. Então essa é uma questão que é extremamente controvertida. Mesma coisa, a gente falou aqui sobre levar o filho de 14 anos no puteiro. E se fosse uma menina? A menina não tem 14 anos, ela tem 17. Tem 17. E ela quis ir num prostíbulo para se prostituir. A lei não proíbe que a menina se prostitua. Ela proíbe a facilitação, ela proíbe o induzimento. Esse é um dispositivo muito louco, que muitas vezes é utilizado para tirar as crianças daquelas pessoas que fazem uso de drogas. Lembra que a gente viu, se não foi na aula passada, foi quando a gente falou sobre saúde, que foi retirado aquele trecho do artigo que falava que a criança tem que conviver no núcleo familiar livre de drogas e outras substâncias entorpecentes. Lembra? Esse dispositivo foi suprimido. E por conta disso é possível permitir, a contrário senso, que hoje em dia a questão das drogas não pode ser utilizada para tirar uma criança dos seus pais. Isso tem que ser visto como uma questão de saúde, uma questão de assistência ou uma questão de mero lazer que pode ou não pode trazer prejuízo para a criança, né? Só se o uso for problemático para aquela criança, que tem que ser analisado no caso em concreto. Mas se você olhar ao pé da letra, é contra a moral e os bons costumes atuais alguém que faz uso de cocaína. Ou melhor ainda, na sociedade moralista, é totalmente contrário aos bons costumes o uso de crack. Né? É a mesma coisa, crack, cocaína, só que um é pedra, o outro é pó. Segundo o Carl Hart, o efeito é o mesmo, mas um é droga de pobre, um é droga de rico. Então os craqueiros têm seus filhos tirados, eventualmente por esse dispositivo. Cabe aí também essa questão. 4. Incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente. Então, se o artigo 1637 for reiterado aí algumas vezes, ruína dos bens do filho, falta dos deveres inerentes do poder familiar, ou a pessoa foi presa várias vezes aí por crimes dolosos, independente de ter sido contra ele, mais de 2 anos, é possível perder o poder familiar também. E por último, a nossa... Não, por último não. É que ainda teve alteração de 2017, teve alteração de 2018. Em 2017 eles ainda acrescentaram: entregar de forma irregular o filho a terceiros para fim de adoção. Né? Antes de falar sobre a próxima. Por que foi incluído esse dispositivo aí? A gente chegou a falar já sobre as adoções à brasileira? Sim. Falamos um pouquinho. Só um pouquinho, né? Tá. Quando a gente fala de adoção, eu já trouxe para vocês que normalmente já teve a destituição do poder familiar, a criança já está liberada dos seus vínculos biológicos e ela está disponível no cadastro de adoção para que venha um casal ou uma pessoa interessada que já foi habilitada num processo e então entre com um processo de adoção que é não contencioso e que possa ver o link
e eventualmente adotar essa criança depois do estágio de convivência. Esse é o procedimento padrão, né? Você junta a criança no cadastro com a família ali também no cadastro e você faz o vínculo entre os dois. Mas existem algumas hipóteses que a lei traz justamente para não haver um sistema tão rígido que impossibilite que a criança, numa situação em que ela está tendo seus direitos atendidos, ela tenha que necessariamente sair daquela zona de conforto e parar com pessoas que ela nunca viu antes, simplesmente por conta de uma regra procedimental. Todas as normas do ECA, por conta desse princípio cavalo de Troia aí, que é o princípio do melhor interesse da criança, eles acabam sendo relativizados. Para o bem ou para o mal, o STJ acaba relativizando todas as regras que nós temos. E a regra do cadastro acaba sendo uma delas. 50, parágrafo 13. Então o STJ já rompeu a necessidade do cadastro, inclusive das hipóteses que a gente vai ver aqui. Então, letra do ECA, artigo 50, parágrafo 13. Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente nos termos dessa lei, quando? Ou seja, as exceções que nós vamos falar agora dizem respeito à adoção para nacionais, né? Adoção nacional. 1. Se tratar de pedido de adoção unilateral. Esse é o mais corriqueiro na atividade de um defensor público. É onde a gente costuma fazer os pedidos. É aquele caso em que a criança está registrada tão apenas em nome de um dos pais, e aí vem alguém, um pai, o pretendente a pai, o pretendente a mãe, e diz: quero adotar essa criança. A gente compõe aqui uma família, eu reconheço ele como filho, quero realizar a adoção. Vai na vara da infância, entra com o procedimento e pode então fazer essa adoção unilateral, que aparece como réu, então apenas o outro pai, né? É uma questão até meio complexa, processualmente falando, se essa outra pessoa deveria figurar num polo passivo, ou se, concordando com o pleito, ela deveria ser um terceiro interessado sui generis. O Didier tem esse questionamento, né? A doutrina padrão entende que, no caso da adoção unilateral, vamos supor, né, a criança está registrada apenas no nome da mãe. Essa mãe tem um companheiro, o padrasto quer adotar a criança. A doutrina tradicional entende que esse padrasto tem que entrar com uma ação de adoção unilateral contra a mãe, né? A mãe é a ré, ela vai ser citada para eventualmente contestar, já que ela é interessada no feito. Se ela quiser concordar, é uma possibilidade também. O Didier, ele diz que nesses casos em que há uma necessidade de chamar a pessoa a compor a lide, mas que ela inclusive concorda com o pedido, não faz sentido você colocá-la no polo passivo da ação. Então, talvez fosse o caso de uma ação não contenciosa, em que a mãe figurasse como uma terceira interessada. Tá? Só saiba que existe essa divergência, não precisa aprofundar também demais nisso. Outra possibilidade nessa situação específica que eu trouxe era do padrasto não entrar com uma ação de adoção, mas ele pleitear o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Mas essa é uma construção recente, né, doutrinária, jurisprudencial. Então faz sentido você ter esse dispositivo aqui no ECA, né? Era justamente para essas hipóteses. Então hoje em dia você tem esses dois caminhos. Ou você faz o reconhecimento na vara da família, ou você entra com a ação de adoção unilateral na vara da infância. Ação de destituição e de suspensão pode ser em qualquer um dos dois juízos, a depender da situação em concreto. A ação de adoção é sempre na vara da infância. Tá? É matéria que não tem como transigir. Segunda hipótese de exceção ao cadastro. Vamos continuar na primeira. Outra situação muito corrente de adoção unilateral que nós enfrentamos é aquela em que a criança está registrada em nome de dois pais, mas ou o pai é falecido e a pessoa quer reconhecer o padrasto como seu pai, ou então há algum motivo suficiente para a gente pedir a destituição do poder familiar. Então, como eu trouxe para vocês, a destituição não é só do Ministério Público, é de qualquer legitimado também. Então vamos supor que a criança está registrada no nome dos dois pais, só que o pai desapareceu, não quis saber da criança, está sumido há mais de 5 anos,
nunca mais deu notícia na vida. A mãe constituiu um novo relacionamento, tem aí um parceiro ou uma parceira que quer reconhecer esse filho como se fosse seu filho. Esse enteado como se fosse seu filho. Então, nesse caso, entra com ação de adoção cumulada com destituição do poder familiar do pai. São dois pedidos, cumulação de pedido, um é prejudicial ao outro. Então, a gente vai ter que entrar na mesma ação com o pedido de destituição do pai que foi desidioso e, consequentemente, com a adoção desse pai. Sim, também poderia ser feito pedido de reconhecimento socioafetivo, poderia, mas, como eu trouxe para vocês, é uma construção nova essa. Então faz sentido que no ECA já constasse essa previsão expressa. Alguma dúvida referente a isso aqui? Tá. Segunda hipótese de exceção ao cadastro. Ser formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade. Por esse dispositivo, simplesmente por ele, a gente poderia crer que um avô, eventualmente, poderia entrar com uma ação de adoção contra o seu neto, afinal de contas, ele é um parente, e no caso em concreto aqui desse exemplo que eu estou dando para vocês, tem um vínculo de afinidade e afetividade. O ECA proíbe. O ECA proíbe a adoção de ascendente em relação a descendente. O STJ também já relativizou isso. Qualquer regra que vocês verem aqui já teve relativização. No caso em concreto, o STJ entendeu que, como havia já uma relação entre avó e neto de mãe e filho, a criança sempre reconheceu a avó como se mãe fosse, e agora eu não me recordo direito qual era a situação dos pais, se eram falecidos, se eram presos, seja lá o que for. Nesse caso específico, como já havia uma relação de fato de posse de estado de filho, o STJ reconheceu a possibilidade, no caso em concreto, excepcionalmente, de se permitir a adoção por essa avó. Mas o dispositivo não é feito para isso. O dispositivo é para outros tipos de parentes. Eu não concordo muito com esse princípio e eu vou trazer para vocês aqui minha crítica. A adoção é uma das formas de colocação em família substituta. E a colocação em família substituta, ela só tem vez quando todos os recursos possíveis de manutenção da criança na sua família de origem foram exauridos. Correto? E eu falei família de origem. Família de origem compreende tanto a família natural, que são pais e filhos, quanto a extensa e ampliada, que são os outros que ali orbitam, Pode ser tanto tio, avô, como até outros mais longes, Primos, tio-avô, coisas do tipo. Muito bem. Então, tentou-se o máximo possível manter dentro da família natural, pai e mãe, não conseguiu. Muito bem. Como é que você tem um dispositivo permitindo que a criança vá em forma de adoção, em forma de colocação em família substituta para um parente, sendo que o próprio estatuto preconiza que você vai priorizar a colocação da criança antes na família ampliada, antes de se pensar em colocação em família substituta? Porque assim, eu vou te explicar para vocês um pouco melhor mais adiante. São 3 formas de colocação em família substituta: guarda, tutela e adoção. A guarda do ECA não é a guarda que normalmente se vê no Código Civil. Não é a guarda da família. A guarda da família é um dos deveres inerentes do poder familiar. É aquilo que pai e mãe compartilham no exercício do poder familiar. A guarda no ECA, esse termo guarda, ele tem um sentido equívoco. Ele tem dois significados diferentes. Em termos do ECA, guarda é uma modalidade de colocação em família substituta. Então, se a gente tem a possibilidade de colocar essa criança por forma de guarda com os familiares extensos, ou se não for guarda, de tutela, ou seja, você vai estar tirando o poder familiar dos pais e mantendo só concentrado no familiar extenso, por que há necessidade então de colocar em forma de adoção perante esse familiar? Até porque, no final das contas, se você tira
a filiação dos pais biológicos e passa para os tios, olha que loucura, os tios passam a ser pais e os pais passam a ser tios. No final das contas, aqueles que estavam causando prejuízos aos direitos da criança vai continuar orbitando. Entendem? Então, no final... E eu até conheço uma moça que vivenciou exatamente isso. Tanto que ela chama os pais dela de tios, porque ela reconhece eles como tios e não como pais, né? Então isso gera uma coisa muito louca na cabeça da família inteira e é algo totalmente desnecessário, porque a família já está lá para dar o amparo que a criança precisa. Por que você precisa inverter esses papéis? Mas esse é o meu ponto de vista, é a minha crítica. O dispositivo ele é feito justamente para tios, né? Basicamente para tios, porque se não é para ascendentes, ele é feito para tios. Depois nós, defensoria, que começamos a inventar tese, dizendo não, família ampliada, tio-avô, primo, madrinha, né, e tudo mais. Enfim, é isso. E a terceira hipótese, oriundo do pedido de quem detém a tutela ou guarda legal, e quando eu falo guarda legal, eu estou dizendo dessa modalidade de colocação de família substituta, de criança maior de 3 anos, ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas no artigo 237 ou 238 dessa lei, que é tráfico de criança, né? É a questão de tráfico de criança. Então, segundo esse dispositivo, se eu tenho a tutela ou guarda legal dessa criança, que tenha mais de 3 anos, ou que seja adolescente, eu posso requerer a adoção. Mas pode ser parente. O parente entra no anterior, né? Por que entra no anterior? Porque o parente, a criança não precisa ter 3 anos. Pode ser recém-nascida. Você já pode pedir. E também no parente, você não precisa... Bom, precisa na verdade sim, né? O parente precisa ter vínculos de afinidade e afetividade, só não precisa da idade da criança. Então, por que esse dispositivo aqui fala criança maior de 3 anos? Bom, primeira coisa, isso é minha interpretação. Segundo os cadastros de adoção, é muito difícil você adotar uma criança com mais de 3 anos de idade. Com mais de 3 anos de idade, você já tem aquilo que se chama de adoção tardia. Então, por ser mais difícil, me parece que o ECA resolveu ser menos rigoroso. Afinal das contas, é melhor que essa criança tenha uma família, ainda que não tão assim, de acordo com os outros dispositivos, do que fique em um acolhimento aguardando sabe-se lá quanto tempo. Então, me parece que vem daí. Mas tem que ter também um tempo aí de convivência, né? Não pode ser qualquer um que pega a criança ali. Tem que ter uma guarda legal, ou seja, concedida pelo juiz, ou a tutela, que permita que durante aquele tempo se fixe laços de afinidade e afetividade suficientes para que gere ali uma relação de posse de estado de filho, posse de estado de pai. Então tá bom. Então nós falamos que a primeira situação é a cadastral. Depois nós temos essas 3 exceções do artigo 50, parágrafo 13. Mas a jurisprudência e a doutrina ainda trazem algumas possibilidades de ir além. Como eu falei para vocês, todo mundo sempre rompe todas as regras que nós temos, por o bem ou por o mal, em respeito ao melhor interesse da criança. Então, também entende-se que dentro desse inciso 3º aqui, ainda que a pessoa não esteja com a guarda legal, mas simplesmente uma guarda de fato, também é possível fazer essa adoção. Construção doutrinária e jurisprudencial, tá? Então, supondo que, eventualmente, uma criança foi abandonada com a vizinha. Essa vizinha não fez nada a não ser cuidar dessa criança. Em determinado momento, ela quer regularizar a situação, está começando a ter dificuldade, percebe que não consegue fazer matrícula na escola, percebe que não consegue dar andamento nos procedimentos médicos direitinho, ela quer regularizar a situação, quer adotar essa criança. Mas aí o que costumava acontecer? Bate no juiz, mas quem é você? Não está no cadastro, não é parente, não tem nenhuma guarda legal fixada, não, isso é burla ao cadastro. Manda a criança para acolhimento. E aí ela vai para o cadastro.
É isso que acontecia. Então, como doutrina e jurisprudência acabaram percebendo como seria incongruente fazer isso, passou-se a aceitar, ainda que a contragosto por muitos, que se a criança tiver com um terceiro e já tiver ali consolidado um período com laços de afinidade e afetividade, e a jurisprudência tem inclusive abrandado esse prazo da criança ter pelo menos 3 anos, é possível sim que esse pai, que essa pessoa realize a adoção. Mas sempre, e isso a jurisprudência em regra não cede, desde que não seja constatada a ocorrência de má-fé, né? Desde que não tenha havido uma situação aí de tráfico de criança. Muito obrigado. Mas, mais uma vez, nós temos uma exceção. Também tem exceção no STJ que, em situação exatamente como essa que eu estou trazendo para vocês, em havendo má-fé da pessoa que pegou a criança, ou seja, a interessada foi lá e raptou a criança na maternidade, ainda assim, em respeito aos laços que já foram criados da criança, sempre pensando no melhor interesse da criança, a adoção ela tem que ser consolidada, porque estão presentes os laços de afetividade e afinidade. O caso clássico é o caso da Dona Vilma, é um caso que foi muito famoso aí, podem procurar na mídia se quiserem. Dona Vilma sequestrou o Pedrinho na maternidade, né? Sequestrou o termo errado, né? Falei aqui só de brincadeira. Na verdade, o termo jurídico no processo penal, no direito penal, seria a subtração de incapaz, né? Sequestro só daquela pessoa que tem condições de mobilidade, no caso, subtração de incapaz. Então a Dona Vilma subtraiu lá a criança da maternidade, crime, com certeza. Pior, registrou em nome próprio filho alheio, outro crime. Mas isso só veio à tona quando o Pedrinho fez 16 anos de idade. Porra, a Dona Vilma era a mãe do Pedrinho, entendeu? Não tinha como dizer que na verdade era a outra que era a mãe. Era a Dona Vilma. Então, ainda que a Dona Vilma tenha sido processada, e se eu não me engano foi condenada, não sei se pegou perdão judicial ou não, mas ela foi responsabilizada no processo criminal pela subtração de incapaz, acredito que não por conta da prescrição, mas foi sim pelo registro de filho alheio em nome próprio, porque é um crime contra documentos públicos que só começa a prescrição quando o crime vem à tona, né? Então ela foi responsabilizada por esse crime, pagou os seus pecados, mas a adoção ninguém pôde desfazer, né? Tudo bem que nesse caso a Dona Vilma não entrou com processo de adoção, porque ela já entrou diretamente ali, já registrou filho alheio em nome próprio, mas isso aí poderia ser desfeito se fosse o caso. Mas é aquela questão, né? Já tem uma maternidade socioafetiva, não tem como quebrar isso daí. Então, mesmo em casos em que tenha havido má fé, já teve decisão afastando. Então, estou sempre falando para vocês, essa é a regra, a exceção é essa. Dentro da exceção, essa é a regra, mas tem a exceção da exceção. Dentro da exceção da exceção, essa é a regra e essa é a exceção da exceção da exceção. Né? Vocês precisam saber que isso existe. Pode falar. Mas nesse caso, por exemplo, como que é analisado o melhor interesse da criança? No caso de, por exemplo, o Pedrinho falar, eu não desconheço essa mulher como minha mãe. O melhor interesse da criança costuma ser avaliado pelos técnicos que trabalham no feito, né? Então... Não necessariamente pela criança, né? Também, né? Então vamos lá. Vamos começar pelo que você falou agora. Primeira coisa que você vai fazer para analisar o caso em concreto: ouvir. Né? O ECA e a Convenção Internacional dos Direitos da Criança falam que o adolescente e a criança devem ser ouvidos. Então o ECA fala que o adolescente vai ser ouvido sempre e a criança sempre que possível. Então você vai ouvir o que a pessoa tem a dizer. Quem você reconhece como pai? Fulano. Você quer isso? Tá. Colhe ali. Normalmente também essa criança passa pelo setor técnico do juízo. Vai começar com o psicólogo, assistente social do juízo. Se essa criança ainda estiver referenciada em acolhimento institucional, também tem os técnicos do município que fazem a execução do programa de acolhimento, né? Os técnicos do SAICA. Eventualmente a defensoria também pode ajudar com os seus relatórios do CAN. Conselho tutelar, todo mundo que puder participar pode ajudar, mas normalmente
é o setor técnico do juízo e a própria criança que se manifesta. Costuma ser isso, tá? Então a gente tem muito dessa questão, né? Você tem um filho, você não sabe o que fazer, você não quer essa criança, ou você tem uma situação de penúria que você acha que a criança faz jus a uma vida melhor, mas você não entrega essa criança para adoção, por N motivos, ou porque você acha que é criminoso isso, ou porque você tem vergonha. Tem muita mãe que tem vergonha de entregar a criança, porque isso é um atestado de que ela falhou como mulher. Então tem muita mulher que reduz ali o seu papel a um papel de mãe. Então se eu mãe não conseguir ser aquilo que meu filho precisa, eu falhei como mulher. Então é uma vergonha para algumas pessoas. E outras ainda porque acham que eu conheço fulano é muito bacana, vai poder dar uma vida com certeza, acho melhor do que largar no acolhimento por aí, eu quero entregar para fulano. Eu não tenho condições, mas a minha vizinha tem, a minha madrinha tem, então vou entregar para essa pessoa. E aí, o que as pessoas costumam fazer? Que nem a dona Vilma. Pega essa criança, registra em nome próprio, filho alheio. É isso que se convenciona chamar por adoção à brasileira. Então, não é muito bem uma forma de adoção, mas é uma forma de você obter aí a paternidade, a filiação, de uma forma desvirtuada. Então, nesses casos aí, em que está tendo uma burla ao cadastro, sem qualquer forma de se encaixar nessas exceções que a gente está colocando, a lei aí veio, em 2017, dizendo que essa é uma hipótese de destituição do poder familiar. Afinal das contas, se a mãe entregou para um terceiro para que faça a burla, essa mãe mesmo já desencanou, né, já abandonou, já não tem mais a ideia de ser mãe. Então, se assim o é, ela vai ser destituída por essa razão e muito provavelmente essa criança vai ser encaminhada pelas vias regulares. E o melhor interesse da criança que já criou vínculo? Bom, aí você está falando de uma situação peculiar em que já houve vínculo entre criança e esse estranho, não é isso? Quem que está falando? Ah, você. Nesses casos, como eu falei para você, ainda que tenha havido má fé, a jurisprudência vem criando exceção para possibilitar o estabelecimento desse laço que já foi realizado. Inclusive, é muito triste para um defensor da infância que lida com casos na defesa dos pais, você perceber que às vezes os pais tiveram uma defesa ineficiente por X questões, né? Ou porque nunca tiveram uma defesa técnica, ou porque um dativo fez um trabalho ruim, ou porque a justiça atropelou garantias suas, e por questões de falta de contraditório e ampla defesa, essa criança vai para uma família substituta. E aí você pega isso no meio do caminho, e aí você começa a apontar todas as irregularidades, que, nulidade, aqui e ali, mas a criança já está com essa família substituta, sei lá, nem tanto tempo, 6 meses. O judiciário já não entende capaz de devolver essa criança, porque já houve criação de laços afetivos e de afinidade. 6 meses? Parece um tempo. Quando eu pego casos assim, eu já entro com agravo de instrumento 2 dias depois, que é para ninguém dizer que já teve constituição de laços. E eu consegui aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo um agravo de instrumento. Eu interpus isso daí, acho que foi no dia seguinte, e a liminar saiu dentro da mesma semana. Acho que a audiência tinha sido segunda, desacolheu, terça-feira eu entrei com o agravo de instrumento, se eu não me engano na quinta-feira já teve liminar, determinando a busca e apreensão da criança e devolução para acolhimento. Mas se consolida aí um pouco de tempo, o judiciário já, infelizmente, a gente não tem tido muito sucesso. Mas a questão do laço também acho que ela deveria ser aferida de uma outra forma, né? Porque depende da relação que a criança também está tendo com aquele terceiro. Então, não é necessariamente o tempo que acho que vai determinar. Tem uma resolução. Peraí. Tem uma resolução que eu não me lembro de quem que é agora. Se é do Conanda. Depois eu trago para vocês. Que diz justamente sobre a questão de como se deve realizar o período de adaptação com o casal que pretende adotar. E que esse mesmo procedimento de adaptação, de estágio de convivência, também tem que ser utilizado quando você vai devolver a criança para a família de origem,
Então, ainda que você vire e fale, olha, mas já tem laço de afinidade e afetividade com os pretendentes à adoção. Porra, mas tá errado. A família natural tem o direito de ter a criança de volta, mas a criança tem o direito de crescer no seio da sua família natural. Então nada impede que você faça o mesmo trabalho que foi feito com essa nova família, você faça agora com a família natural. Entendeu? Afinal das contas, ninguém falou nada quando você rompeu o vínculo com a família que em tese colocava em risco os direitos da criança. Mas agora vai falar quando você está tirando da família que tenta adoção? Há um preconceito muito grande aí, entendeu? Ainda que não seja algo escancarado, é velado. Então há muita mais facilidade para os pretendentes à adoção do que para aqueles familiares naturais. Né? Se percebe uma nulidade, porra, é mó difícil de voltar para a família. Mas qualquer porcariazinha que eventualmente família natural tenha dado, já rompe ali e coloca a criança no acolhimento. De nada. Bom, vamos para a parte mais polêmica aqui. Parágrafo único do artigo 1638. Introduzido recentemente, não faz aí nem 3 meses. Perderá também por ato judicial, né, precisa de decisão, o poder familiar aquele que 1. Praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar. Ou seja, só pode ser pai ou mãe. Né? Detentor do poder familiar são só pai e mãe. Ainda que seja pai e pai, mãe e mãe, mãe e pai, são só os pais. A. Homicídio. Entendo aqui que seria da mulher contra o marido, né? A vítima tem que ser o homem. Feminicídio, vítima mulher. Ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então temos homicídio, feminicídio ou a lesão corporal quando for motivada por violência doméstica de natureza grave, né? Beleza. B. Estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Acho que tranquilo, né? Então perde o poder familiar aquele que praticar contra o outro cônjuge, homicídio, feminicídio, lesão corporal grave em situação de violência doméstica ou estupro ou outro crime sexual. 2. Ou aquele pai que pratica contra filho, filha ou outro descendente, ou seja, você pode ter praticado contra aquele filho que está perdendo o poder familiar, contra um irmão dele ou contra qualquer outro descendente, né, o seu neto ou por aí vai. Homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica, familiar ou menosprezo ou discriminação condicional da mulher. Estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual, sujeito a pena de reclusão. São as mesmas hipóteses. Então, o que é chave aqui é entender que aquele cônjuge que pratica homicídio de forma ampla, né, contra o homem ou contra a mulher, lesão corporal grave em âmbito de violência doméstica, ou algum crime sexual contra o outro cônjuge ou contra o filho, pode perder o poder familiar, tá? Eu acho muito complicado isso na medida em que isso permite, inclusive, que o pai faltoso, por ter praticado uma violência, né, um maus tratos, alguma coisa assim, contra um filho de um outro casamento, possa perder, então, também a paternidade em relação aos filhos do casamento atual. A lei não permite interpretar isso? Ou lesão corporal de natureza grave. Então quer dizer que vai lá o homem, dá uma porrada na mulher, grave, obviamente, não precisa nem dizer isso. A mulher fica lá impossibilitada ou fica ali prejudicada por mais de 30 dias. É a lesão corporal grave, né?
Não estamos nem falando da gravíssima, que é aquela que te causa impossibilidades permanentes, lesão corporal grave. É grave, obviamente não é algo que ninguém aí acha bonito, acha bacana. Mas aí qual que é a situação que a lei vira e fala? Porque quando a gente fala de destituição do poder familiar, a gente está falando de uma sanção contra o pai faltoso. Isso é sempre feito em benefício da criança. Não existe destituição do poder familiar se não for para beneficiar a criança. Será que é benéfico mesmo para essa criança que seu pai seja destituído do poder familiar porque ele deu uma porrada no olho da mulher e a mulher ficou 30 dias na cama? De novo, não estou dizendo que é uma situação ok. Eu estou dizendo que, para a criança, será que é bacana você ter a perda do poder familiar do seu pai por conta disso? Eu acho que essa lei veio muito mais aí para tentar dar uma força punitivista na questão protetiva da mulher do que efetivamente de pensar na criança. Porque normalmente quando a gente fala das outras hipóteses aqui, sempre o alvo da nossa proteção é a criança. Castigar moderadamente, deixar em abandono, praticar com ele atos contrários à moral e aos bons costumes, reiterar nas faltas anteriores, entregar ele de forma irregular. Por que o meu pai ou a minha mãe que praticam um crime um contra o outro, o que isso tem a ver com a minha filiação? Porque às vezes é mais do que Sim, ou vamos imaginar uma situação esdrúxula. A mãe matou o pai. Sim. A mãe matou o cônjuge. X razões. Pronto, ela não tem mais direito de ser mãe dele. Sei lá, faz sentido isso? Às vezes você pensar de uma forma punitivista para a mãe, não, mas essa mulher aí é o cão, tem que... Para a criança, por que ela já perdeu o pai, ela foi vítima. Por que ela vai perder a mãe também? Ou seja, a mãe matou o pai e ela virou órfã? Sim. Então me parece muito complicado, e ainda bem que isso daqui não é automático, necessita decisão judicial para destituir. É muito complicado essa hipótese e o defensor que atua nessa causa tem que ter um olhar muito voltado à defesa dos direitos da criança. Porque é isso mais importante quando a gente está em jogo. Né? É a responsabilização do adulto, sim, mas nunca perdendo de vista que o mote disso aqui tudo existir é o direito da criança. Beleza? Alguma dúvida? Alguma frustração? Então tá bom. Vamos fazer um break aí.